Você está preparado para envelhecer? Se a resposta for não, ou mesmo sim, eu te convido por uma jornada reveladora. Em uma série de vídeos, vou desvendar o que realmente acontece com o corpo humano à medida que o tempo passa. As perdas fisiológicas, os declínios anatômicos, os desafios silenciosos do envelhecimento. E, o mais importante, como combatê-los. Os números sobre o envelhecimento no Brasil vão te deixar inquieto. O que está prestes a acontecer com a nossa população pode transformar radicalmente a forma como vivemos e como cuidamos da nossa saúde. Vamos mergulhar no universo da fisiologia do envelhecimento, entender o que está por trás da perda de força, da perda da mobilidade, da perda de energia e mostrar, com base científica, o que pode ser feito agora para conquistar qualidade de vida no futuro. Se você pretende envelhecer com saúde, autonomia e vitalidade, essa série não é opcional, ela é essencial. Prepare-se para mudar sua visão sobre o envelhecimento e para mudar a forma como você vai envelhecer. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje vamos começar essa série sobre envelhecimento. Eu demorei um tempinho para começar a falar sobre esse assunto. Quem me conhece sabe que é um assunto que muito me agrada e por isso eu vou construir uma série para enfatizar várias áreas do envelhecimento. A primeira coisa que eu quero trazer ao nosso pensamento é que todos nós envelhecemos. E a segunda frase da Spirituoso é que cada um envelhece de um jeito. Se todos nós envelhecemos e cada um envelhece de um jeito, vamos entender como a nossa população tem envelhecido. Acompanhe comigo a imagem para ver os dados do último censo demográfico no Brasil. Se vocês observarem, nós temos aqui a pirâmide etária do último censo em 2022. Ele faz um comparativo entre 2010, na cor mais clara do gráfico, com 2022. Se nós observarmos, a população hoje está na casa de 203 milhões e 80 mil 756 habitantes no Brasil, dividido entre mulheres e homens nessa sua distribuição. A população que nós temos no momento, entre 65 anos ou mais, ela vem crescendo. Hoje ela tem um valor de 10,9% da população do Brasil. Houve um aumento de 57% em comparação a 2010. Então, quando eu comparo a população de 2010 para de 2022, 12 anos, essa população cresceu 57% ao comparar os idosos de 65 anos ou mais no Brasil. Então já dá para notar que a população idosa vem crescendo no nosso país. Além disso, população com 60 anos ou mais corresponde a 15,6% da população brasileira na atualidade. Isso nos chama a atenção para vários pontos. O primeiro deles, que eu quero enfocar nesse vídeo, é que se a população vem envelhecendo, a população, melhor dizendo, que vai ser a produtiva no país, vai ter que trabalhar numa demanda maior para suprir o sistema de seguridade do país, o INSS. Esse é o primeiro detalhe. Quanto mais populações com características de envelhecimento, maior é a necessidade da mão de obra produtiva crescer também. Algo que não está acontecendo. E eu quero chamar atenção para essa imagem que a gente pode observar aqui. Em 1980, então a gente pode olhar esse gráfico, em 1980 a população de idosos com 65 anos ou mais era de 4%. Algo que atingiu, nesse momento, em 2022, em 10,9%. Veja o crescimento que aconteceu. E no extremo dessa pirâmide, a gente pode observar que a população em 1980, de 0 a 14 anos, era de 38,2%. Algo que em 2022 caiu, baixou para 19,8%.
Quando se fala em envelhecimento populacional, é exatamente a redução da proporção da população mais jovem em detrimento do aumento da população mais velha. Isso acaba gerando uma alteração significativa no que se refere a esses valores, a ponto de percebermos que o índice de envelhecimento, que é um cálculo matemático que é feito pela razão entre o grupo de idosos de 65 anos ou mais em relação à população de 0 a 14, vem mudando. Observe, eu tinha aproximadamente para cada 31 idosos, 100 crianças de 0 a 14 anos em 1980. Agora, quando eu olho para 2022, eu tenho 55 idosos para cada grupo de 100 crianças no ano de 2022. Isso nos mostra que a quantidade de pessoas atingindo 65 anos ou mais tem aumentado e, acima de tudo, a quantidade de crianças nascendo de 0 a 14 anos vem sendo menor. E a gente pode perceber isso quando a gente olha para o perfil das famílias. Antes disso, deixa o seu like, faz o seu comentário, se inscreve no canal, que você vai ajudar demasiadamente esse canal a crescer. Como eu estava falando, observem essa imagem da transição demográfica. Vocês estão observando aí que nós temos duas curvas que vão de 1980, essa série histórica, até uma estimada a 2095. Eu quero chamar a atenção à representatividade que a gente tem aqui. Em azul, a gente tem a taxa bruta de natalidade. E a gente observa que essa taxa bruta de natalidade vem caindo desde 1950, e se a gente fizer uma observação nos anos 2020 a 2025, onde nós nos encontramos, a queda é significativa de crianças nascendo no Brasil. Ao mesmo tempo, eu chamo a atenção para a taxa bruta de mortalidade, que a gente observa na linha vermelha. E ela vem caindo também nesse processo. O que isso significa? Que as pessoas têm morrido menos no nosso país. E com a melhora do atendimento médico, melhora das tecnologias e da qualidade de vida das pessoas, a população vem aumentando a longevidade, assim como vem nascendo menos pessoas. E com essa relação, isso nos chama muita a atenção, porque o Brasil está passando por essa mudança demográfica. Algo que é característico dessa transição, que sempre começa pela queda da taxa de mortalidade e depois de um período de tempo prossegue com a queda da taxa da natalidade. Logo, morrem menos pessoas e com isso mais pessoas se tornam idosas e também nascem menos e desta forma menos criança e adolescente vai se ter, com um país acabando se tornando um país mais velho. Algo que foi observado na Europa e na Ásia e hoje está presente no nosso país. Se a gente começar a observar o perfil das famílias, elas vão mudando de forma significativa. Hoje nós temos muito mais famílias com características diferentes dessa da imagem. Essa é uma típica família dos anos 50. E quando eu olho para a família do meu pai, por exemplo, o meu avô e os seus filhos, a quantidade era muito grande. Eu ainda tenho 8, 9 tios por parte de avô e avó vivos e os seus respectivos descendentes também, primos, uma grande quantidade. E esse era o perfil da família nos anos 40, 50. Com o passar do tempo, essa família numerosa, ela foi mudando. E ela foi tendo a seguinte característica nos anos 80, 90. O pai, a mãe, 2 filhos, 3 filhos. Normalmente esse era o perfil dos anos 80 e dos anos 90. E assustem, como vocês observam, vai diminuindo a quantidade de crianças
vai diminuindo a quantidade de filhos a ponto de, nos dias de hoje, e apenas uma constatação, não é uma crítica, o perfil das famílias tem esse jeitão. O contexto da família vem mudando através das décadas, pois pode-se observar que famílias mais antigas eram numerosas, o número de filhos vem sendo reduzidos, e hoje a gente observa que casais trocam a alegria da paternidade, da maternidade, apenas para dedicar aos seus filhos, entre aspas, aos seus pets. E vejam que isso não é uma crítica. Quem decide não ter filhos é uma escolha sábia, que talvez não tenha condição de criá-los ou não tenha capacidade para criá-los. Agora, é percebido que os empreendimentos hoje não têm mais espaço kids, a grande maioria, mas tem espaços pets. Então, cada vez mais, a população tem menos crianças sendo geradas e em função da qualidade de vida, em função da medicina, a população vem envelhecendo e como ela vem envelhecendo, essa transição demográfica é algo perceptível. A transição demográfica, ela tem esse perfil que acompanha por uma mudança muito clara na população que a gente tem hoje. Acompanhe comigo a imagem. A gente pode ver aqui uma pirâmide dos anos 80, dos anos 50 e dos anos 80. Se vocês observarem como era o perfil, a base da pirâmide era composta por nascidos de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, e se a gente evoluir olhando a pirâmide nos anos 80, essa parte da base da pirâmide, né, é muito larga. Só que à medida que a gente caminha para 2000, e aí uma expectativa, né, em 2030, veja que a pirâmide ela mudou. Ela começou a ter a sua parte maior no seu centro e crescendo para o ápice. Isso quer dizer, a parte da base da pirâmide vai encurtando porque nasce menos crianças e a parte da central e do ápice vai aumentando, vai modificando. Então, em uma expectativa, numa projeção, a tendência natural é que essa pirâmide vá se invertendo, tendo a sua base muito mais fina e tendo o seu ápice muito maior. E talvez você esteja perguntando, e qual é o problema, Rogério? Qual é o problema de nascer menos crianças e ter mais idosos? O problema, ele está social e econômico. Quem sustenta pelo sistema de previdência os idosos? A massa ativa. Quanto menos crianças nascerem, menos adolescentes, menos jovens, menos adultos para trabalhar. Automaticamente, esses idosos vão ter que aumentar o seu tempo trabalhando. E nos próximos vídeos nós vamos observar o declínio fisiológico que vai se apresentar nessa população no processo de envelhecimento. E eu quero chamar a atenção para vocês nessa próxima imagem. Em 2060, e a projeção para 2100 é que a pirâmide não seja mais uma pirâmide. Ela mude o desenho, como vocês observam aqui na imagem. A base da pirâmide foi cada vez mais estreitando e a parte do ápice, a parte do ápice da pirâmide foi crescendo. E cada vez mais a quantidade de idosos e centenários vão aumentando e a população jovem não vai nascendo. E para gravar o processo é muito importante que a gente olhe esse comparativo que eu estou trazendo para vocês aqui. Acompanhe comigo a imagem. Em 1950, 12 idosos existiam para cada 100 crianças. Nos anos 80, 17 idosos para cada 100 crianças. Em 2000, 28 idosos para cada 100 crianças. E se nós pararmos para pensar, já dá para notar que a população está envelhecendo. Esse envelhecimento no Brasil é perceptível. Nos anos 80 falavam que o Brasil era um país jovem em crescimento, algo que, se olharmos agora, estima-se que em 2030 tenhamos 100 idosos para cada 100 crianças. E mais adiante, numa estimativa em 2060, teremos 276 idosos para cada 100 crianças. Temos um colapso.
Eu diria para você que provavelmente, se você é criança ou jovem, está vendo esse vídeo, comece a projetar o seu processo de aposentadoria de outra forma. Porque o sistema que existe hoje, ele é totalmente falido e ele não vai conseguir sustentar, não vai conseguir carregar a população no processo de envelhecimento que vai ter. Então, comece a criar estratégias no sentido de ter uma reserva econômica, de ter uma melhor estabilidade para o futuro, porque com certeza o seu eu do futuro vai agradecer, porque economicamente teremos dificuldade de sustentar quando olhamos os mecanismos de aposentadoria que existem hoje. Fica aqui essa ressalva. Se isso está chamando a sua atenção, nos próximos vídeos nós veremos por que o ser humano envelhece, por que envelhece de formas diferentes e será que existe mesmo um elixir da juventude? Nos próximos vídeos serão abordados esses itens que nós comentamos até aqui. Quero agradecer a sua atenção, quero dizer que deixe o seu like e comentar é muito importante, se inscreva e aguarde os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida.